a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Que bom estar aqui na casa de Deus, podermos adorar a Deus como igreja, como povo de Deus reunidos na casa do Senhor. Quero agradecer a Deus por este momento e também orar por você que está nos assistindo de casa. Mande aí o seu pedido de oração, mande aí aquilo que você tem clamado a Deus. Entra no Zap da igreja, entra no site da igreja e mande o seu pedido de oração. Nós estamos nesse mês de junho na nossa campanha Quebrando as Maldições. Falamos sobre quebrar as maldições na área natural, referente à enfermidade. Pastor Rafael pregou na primeira semana aquela palavra maravilhosa sobre o Jesus que quebra as maldições na nossa vida natural, curando o nosso físico, nos sarando de todas as nossas enfermidades. Semana passada, pastor Ferretti pregou sobre quebrando as maldições na nossa área financeira, na nossa vida financeira. E hoje nós vamos falar sobre quebrar maldições na nossa vida emocional, na área emocional de nossas vidas. Amém? Eu quero orar com você. Coloque a mão em seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos a Tua boa palavra nessa noite. A boa palavra que é viva e eficaz, capaz de penetrar a mente, capaz de penetrar o sentimento, capaz de penetrar as emoções e nos libertar. Nós pedimos nessa noite, diante do Teu trono, envia a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra diz que a palavra que sai do trono jamais voltará vazia, mas cumprirá aquilo a qual ela foi enviada. Assim diz Isaías, Senhor, que a palavra do Senhor ela é como a chuva, desce dos céus, rega a terra e faz a terra produzir e depois volta para o Senhor em forma de glória a Deus, em forma de aleluias por aquilo que o Senhor fez. Senhor, nós pedimos nessa noite que o sangue derramado naquela cruz seja derramado sobre a Tua igreja nesta noite, sobre o Teu povo que participa deste culto, e nós pedimos que este sangue venha quebrar as maldições, e pedimos também que o Teu bom Espírito, que foi derramado, possa ministrar a nós nessa noite, através da Sua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero pedir a você que está em casa, que você prepare aí o seu copo com suco de uva. No final do nosso culto, nós estaremos fazendo um momento profético, em que você vai orar com o suco de uva, crendo que o sangue de Jesus te libertará e que o sangue de Jesus se manifestará em sua vida com um milagre de Deus, libertando as suas emoções nessa noite. Vamos ler a palavra do nosso Deus, que se encontra em Gálatas, para nós entendermos um pouco sobre esse tema, quebrar as maldições. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gálatas capítulo 3, do verso 13 e verso 14. Gálatas capítulo 3, do verso 13 e 14, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for
pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Paulo, ensinando a igreja, ensinando os Gálatas, ele diz o seguinte, ele falou: o Senhor Jesus levou sobre si as nossas maldições. A pergunta que eu quero deixar com você nessa noite: como quebrar as maldições emocionais? Será que existe? Há uma linha teológica, há uma linha de teólogos que ele diz o seguinte, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus já nos curou fisicamente e emocionalmente. E há alguma linha teológica que também não acredita que existe cura das emoções, uma vez que Jesus morreu na cruz e já levou as nossas maldições. Para entendermos um pouco sobre emoção, nós precisamos entender a estrutura humana. Quando Deus criou o homem como um ser espiritual. Deu ao homem um corpo. E a união do corpo e do espírito nasce a alma. Como assim? Para nós entendermos um pouquinho mais. Quando você olha para a água, você vai estudar o estado da água, a estrutura da água. A água, ela se manifesta. A água, ela subsiste no estado líquido, sólido e gasoso. Assim também, quando nós estudamos sobre o ser humano, nós precisamos entender que o ser humano ele é composto pelo espírito, pela alma e pelo corpo. Com o meu corpo, eu entro em contato com o mundo da matéria. Com o meu espírito, eu entro em contato com o mundo do espírito. E com a minha alma, eu entro em contato com o mundo das emoções, dos sentimentos. Eu preciso entender isso, porque se eu não entendo isso, eu não vou conseguir crer que Deus pode também quebrar maldições na minha alma, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Quando nós estudamos o processo da criação, abra lá a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 2, vamos entender um pouquinho a origem do homem, como Deus criou o homem, para que nós possamos entender quando é que a alma surgiu. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, verso 16, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando Deus cria o homem como matéria, Deus, antes de criar o homem, Ele cria um mundo e tudo aquilo que o homem necessitava para o seu sustento. Antes de Deus criar o homem como matéria, Deus criou a terra, criou o mundo e criou tudo aquilo que o homem precisava para o seu sustento, para a sua matéria. Deus então põe o homem nesse jardim, com todo tipo de alimento que ele precisava. Mas aí, Deus coloca o homem nesse jardim, tem relacionamento com esse homem, mas Deus observa que faltava algo para esse homem. Ou seja, a Bíblia diz que o Senhor Deus, lá no verso 18, olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Mas para que o homem sentisse essa necessidade de alguém,
de compartilhar o seu sentimento, as suas emoções, Deus então faz com que o homem olhe para todos os animais. E o homem então, Deus começa a criar aqui a capacidade intelectual e racional do homem. Não só racional, como raciocínio e memória, mas também a capacidade intelectual. Deus passa todos os animais diante do homem, para que o homem denomine. E o homem então começou a andar por aquele jardim, começou a ver os animais, o homem começou a observar os animais e começou a dar nome, não só aos animais, mas também às plantas daquele jardim. Ou seja, o homem começou a ter contato com o mundo natural. Mas quando ele começou a ter contato com o mundo natural, Deus começou a brotar nele e dentro dele a necessidade de se relacionar. Eu vejo que muitas pessoas têm facilidade em se relacionar com o animal, mas tem muita dificuldade de se relacionar com o ser humano. Adão, ele tinha muita facilidade em se relacionar com o mundo. E Deus falou: eu vou criar alguém para ajudar o homem nos seus sentimentos e nas suas emoções. E aí então Deus cria a mulher. E o interessante é que quando Deus cria a mulher, e o homem olha para aquela mulher, ele fala: poxa, agora eu encontrei alguém que possa me entender, porque essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Só um outro ser humano pode te entender. É fácil nós termos um cachorrinho em casa, e a gente ama, se relaciona com aquele cachorrinho, mas ele não pode corresponder aos seus sentimentos e emoções. E aí então Deus cria a mulher. E uma coisa que eu achei bonito aqui, nessa passagem, era que Deus vinha toda tarde fazer uma terapia com o homem e a mulher. Por quê? Por que Deus vinha fazer uma terapia com o homem e a mulher? Porque nos relacionar nos chama para a realidade. Porque Adão estava, irmãos, muito bem no mundo das suas ilusões. Não é verdade? Quando nós estamos dentro de nós criamos ilusões, nós fazemos planos, mas aí quando você tem alguém do seu lado, aquele alguém te chama para a realidade. E mulher, esposa é boa para isso, para nos chamar para a realidade. E vice-versa. Então, quando Deus criou Eva chamava Adão para a realidade, porque Adão estava no mundo narcisista. Imagina, uma pessoa que vive o seu prazer, uma pessoa que não tem ninguém para incomodar. É muito fácil. Aí Deus falou: eu preciso despertar a alma de Adão, os sentimentos de Adão, as emoções de Adão. E aí então ele cria Eva, para que o homem aprendesse a se relacionar com o seu semelhante. Por isso Jesus diz que os 2 mandamentos maiores na Bíblia é este: que você ame e se relacione com Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E você aprenda a se relacionar com o próximo, a entender o seu próximo como a si mesmo. Então, Deus vinha todos os dias, às 6 horas da tarde, era a hora da terapia de Adão e Eva. Vocês acham que não havia reclamação, irmãos? Havia. Já havia. Só que existia um terceiro. Deus era o terapeuta. E por isso havia harmonia. Porque Deus falava: Adão,
não é bem assim, toma o seu lugar. Eva, não é bem assim, fala menos, Eva. Naquela época já tinha. Vou mostrar para vocês na Bíblia. Para você que é terapeuta, para você que é psicólogo, quando Deus chama os dois, Deus começa por Adão, porque o homem geralmente fala menos e é mais calado. Deus começa a falar, Adão. E depois que ele fala para Eva falar, porque se numa terapia Deus chamasse a mulher para falar primeiro, ela falaria tudo, né? Então Deus falou, fala. E aí, quando Deus foi dar a dura, ele começou pela mulher. Então, olha a sabedoria de Deus. É a Bíblia, né, irmão? Que coisa. Mas, olha que tremendo. Então, porque havia harmonia naquele relacionamento? Porque os sentimentos deles e as emoções deles eram equilibradas? Porque havia um terceiro, que é Deus. Quer que eu mostre para vocês isso na Bíblia? Está escrito. Eclesiastes, vamos ler lá. Eclesiastes 4, 9 a 12. Olha o que diz aí. Alguém pode ver uma água para mim, por favor? Eclesiastes 4, de 9 a 12. Melhor serem dois do que um. A Bíblia estava falando. Não é bom que Adão fique só. Melhor serem dois do que um. Porque tem melhor paga o seu trabalho. Os dois trabalhando, o salário é maior. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. É bem assim. Mas, ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. 11. Também se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Passar frio sozinho, aqui no Rio, é fácil. Quero ver você ir para um lugar frio. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. E aí olha o que diz aqui. O cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. Olha que tremendo. Por que que o relacionamento de Adão e Eva era um relacionamento equilibrado, mesmo com as dificuldades de um entender o outro? Porque já existia o homem, mulher, mulher. Deus era o terapeuta, gente. Só que quando o homem pecou, o homem e a mulher pecaram, quebrou-se o relacionamento. Deus saiu do meio. Eles pararam a terapia espiritual. E o que começou a acontecer? Nasceu a dificuldade nos relacionamentos. Nasceram então as dificuldades nos relacionamentos. Então, o que eu quis te ensinar com isso? Que nós precisamos aprender a nos relacionar com o mundo natural. Existem pessoas que vêm para a casa de Deus, espiritualiza tudo e vive uma maldição. Então, você precisa observar leis naturais. Existem leis naturais. Os médicos, cientistas estudam as leis naturais para que possam, então, ajudar o outro. Então, nós precisamos observar as leis naturais. Mas existem leis também para o relacionamento. Existem leis emocionais. E quando nós quebramos essas leis nos relacionamentos, nasce uma maldição. Nasce uma maldição. Nós vemos isso bem claro quando nós lemos em Hebreus capítulo 4. Eu quero passar bem rapidinho em cima disso aqui. Quando fala que dentro da arca havia ali o maná. O maná. Quando a Bíblia fala do maná, estava ali o maná. Está falando do mundo natural. E havia ali também a vara de Arão. A vara de Arão fala do mundo, do relacionamento, do mundo da alma.
E é no relacionamento que nasce a confiança e a segurança. E também, dentro da arca, havia ali as tábuas da lei, que falam das leis que regem tanto o mundo físico quanto o mundo das emoções. Foi Deus quem estabeleceu. Deus estabeleceu a lei da gravidade. Deus estabeleceu leis naturais que nós precisamos aprender a respeitar. O nosso corpo físico, ele observa leis. E se nós não observamos essas leis, vem a enfermidade, vem as doenças. Muitas doenças naturais e físicas são enfermidades que nascem pelo fato de não observarmos leis naturais. Agora, existem leis também que Deus estabeleceu dentro do relacionamento, para um relacionamento saudável. Só que quando nós quebramos essas leis da alma, nós perdemos a confiança. Nós passamos a viver como pessoas inseguras. A maldição trouxe quebra nos relacionamentos, ou seja, a maldição trouxe desconfiança e insegurança. Quando nós temos dificuldade em nos relacionar, quando nós somos pessoas desconfiadas e pessoas inseguras. Mas onde é que nasce a confiança e a segurança? No relacionamento. Lá em Efésios capítulo 6, verso 2 e 3, eu quero ler com você este versículo que é muito importante, que é a base da vida emocional de uma pessoa. Efésios capítulo 6, verso 2 e 3, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quando Deus quis restaurar o relacionamento do homem para com o homem, do ser humano para com o ser humano, Deus estabeleceu aqui este primeiro mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Por que a importância do pai e da mãe? Porque é através da mãe e do pai que nós passamos a nos relacionar com o mundo. Mas antes de entrar aqui sobre honrar pai e mãe, leia lá comigo, por favor. Eu quero ler com você esse versículo, que está lá em Gênesis 2, 24. Olha que interessante. Gênesis 2, 24. Quando eu li esse versículo, eu falei: como é que Deus fala isso para Adão? Se Adão e Eva não tinham pai e não tinha mãe. Alguns falam assim: é o autor que reforça isso. Não, eu creio que aqui foi Deus que estava falando com Adão. Ele diz assim, olha, Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nós lemos isso geralmente na união do homem com a mulher, no casamento, para que os dois gerem filho. Mas aqui Deus está falando algo mais profundo. Quando Deus fala aqui, portanto deixará o homem seu pai. Pai na Bíblia significa líder da casa, liderança interior. Por isso o homem deixará seu pai, a sua liderança interior, e a sua mãe. Mãe na Bíblia fala de segurança da casa, segurança interior. Por isso o homem deixará a sua liderança interior
Por isso o homem deixará a sua segurança interior para unir a outra, a mulher. Quando ele deixar a sua segurança e a sua liderança interior, ele pode se unir. O que nós entendemos aqui? Que nós podemos nos relacionar quando nós temos segurança. E quando nós deixamos a nossa liderança, passamos a confiar. Ninguém se relaciona sem essa base da confiança e da segurança. Você consegue? Nós temos aqui na nossa igreja muitos psicólogos, muitos terapeutas. Não se consegue relacionar. O relacionamento, a base do relacionamento é a confiança e a segurança. Só que quando o homem pecou, ele perde esta segurança e esta confiança e deixa de ser indivíduo e deixa de ser único. Agora voltando lá para Efésios capítulo, que nós estamos lendo Efésios capítulo 6. Por que é que Deus fala aqui, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra? Porque é dentro da família, é na família que nós aprendemos a confiar. É dentro da família que nós aprendemos a ter segurança. A partir do relacionamento familiar é que a pessoa se desenvolve tanto fisicamente, porque o pai e a mãe têm a responsabilidade de sustentar o filho, dar alimento para o filho, e se desenvolve também emocionalmente. Mas é a partir do relacionamento. E nós entendemos então que o indivíduo ele aprende a se relacionar emocionalmente dentro da família. É na família que aprendemos a equilibrar e nos relacionar com o mundo físico, corpo, realidade, limites, com o mundo da alma, dos sentimentos, das emoções e da vontade. Só que, quando nós estamos olhando para os nossos pais, nós estamos fazendo uma leitura, não só da vida, do prazer, mas também como da realidade. Honrar o pai e a mãe quebra maldições emocionais. Vocês sabiam? Aí você fala assim, mas você não foi criado com meu pai e minha mãe? Você não conhece meu pai e minha mãe? Como você diz que eu tenho que honrar? Não sou eu que digo, é a Bíblia. É a Bíblia que diz. E quando a Bíblia nos ensina, ela está nos ensinando princípios de vida, princípios de cura. A maneira como eu olho a minha mãe é a maneira como eu olho a vida. A maneira como eu olho meu pai é a maneira como eu olho o meu futuro. Por isso a Bíblia nos ensina, honra teu pai e tua mãe, para que a sua vida possa ser uma vida abençoada. Para que você possa prosperar naturalmente. E é enfático na palavra de Deus, quando a Bíblia manda o pai abençoar o filho. Por quê? Porque na bênção do pai e da mãe, há uma libertação para a vida de um indivíduo, para a vida de uma pessoa. Não é à toa que a Bíblia, nós encontramos lá, era uma ordem de Deus, o pai e a mãe traziam o filho para frente da igreja e apresentava o filho para a igreja, abençoava aquele filho e liberava ele para a vida, para o mundo. Essa era a ordem de Deus. E o interessante é que quando você estuda a vida de Jesus,
né? Jesus, aos 12 anos, fala que ele foi levado ao templo. Mas a Bíblia não fala que José abençoou Jesus, porque José sabia que ele não era pai de Jesus. E Jesus, como homem, ele tinha essa necessidade da bênção do Pai. Jesus, como homem, ele não começou e não começa o seu ministério sem a bênção do seu Pai. Por isso, Mateus capítulo 3, quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que ele ouve uma voz dos céus que lhe disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus só foi liberado para o seu ministério depois da bênção do seu pai. Deixa eu dizer uma coisa para você: a bênção do pai e da mãe liberta, quebra maldição. Eu quero ouvir um amém da igreja. A bênção do pai e da mãe quebra maldições. E aí você diz: mas você não foi criado com meu pai, você não foi criado com a minha mãe, você não conhece a minha história. A única coisa que eu sei é que você é metade seu pai e metade sua mãe. Ah, mas eu não conheci meu pai, não conheci minha mãe. Olha para o espelho e você vai ver a metade deles, metade de cada um. Jesus, então, como homem, ele tinha essa necessidade. E ele, então, ouve duas vezes na Bíblia ele ouve essa voz: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Primeiro, para começar o seu ministério. Segundo, quando o propósito estava cumprido, quando ele tinha cumprido todo o propósito, ele ouve novamente. Por quê? Porque essa era a bênção que o pai dava ao filho quando colocava o filho na frente da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: a bênção do seu pai e de sua mãe liberta você para cumprir o propósito de Deus. A bênção do seu pai e de sua mãe quebra maldições em sua vida. Algumas pessoas querem morrer. Poxa, eu quero morrer. Algumas pessoas querem se matar. Algumas pessoas vivem, não conseguem ver o seu futuro. Olha para a sua história com seu pai e sua mãe. E aí você fala: como honrar meu pai e minha mãe? Honrar pela vida que eles te deram. Somente. Ah, mas meu pai não deu isso, minha mãe não deu aquilo. Que bom que não deu, porque se não estaria aqui na casa de Deus se eles tivessem te dado. Porque eles não deram, é que você está aqui no altar colocando a sua dor emocional na presença de Deus. Olha que bênção. Porque é a dor que nos leva aos pés da cruz. É a dor que nos leva a buscar a Deus. Honrar pai e mãe é olhar para eles e serem gratos pela vida que eles te deram. E o que eles não deram, você não precisou. E se desse, estragaria você totalmente. Você estaria mais estragado do que está hoje, se eles dessem tudo o que você quiser. O que eu preciso entender? O que eu preciso entender? Eu quero ler com você aqui sobre o poder da bênção do pai e da mãe. Gênesis 49. Jacó, antes de morrer, ele chama seus filhos e ele começa a liberar a bênção sobre a vida dos seus filhos. E eu quero ler com você sobre a bênção de José. Olha que tremendo. A bênção de José. O que a bênção do seu pai e de sua mãe faz com você emocionalmente? Olha o que diz aí no verso 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Olha que tremendo. A bênção do pai e da mãe liga você à bênção da vida. Liga você à fonte da vida. A bênção do seu pai e de sua mãe liga você à fonte. A fonte é Jesus. Jesus disse que ele é a fonte d'água. A fonte é a casa de Deus. A casa de Deus é uma fonte de bênção para a sua vida. A fonte é tudo aquilo que tem de bom para a sua vida. E a Bíblia diz aqui, olha, José é ramo frutífero junto à fonte. A bênção do seu pai e de sua mãe liberta você para servir a Deus. Que é o que a Bíblia diz, que aquele que serve a Deus anda na palavra de Deus e frutifica.
porque ele está plantado junto à fonte, a ribeiros de água. E aí ele continua: seus ramos ultrapassam os muros. Olha que tremendo. Muro são impedimentos, muros são dificuldades. Mas se você tem a bênção faz com que você ultrapasse os muros, ultrapasse as dificuldades. Deixa eu dizer algo para você. Dificuldade existe para todo mundo. Um numa área, outro em outra. Mas o que você precisa entender? Que se você honra seu pai e sua mãe, se você tem a bênção do seu pai e de sua mãe, você vai ultrapassar as barreiras, os limites, as dificuldades. Aí ele continua dizendo: os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte. Os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é pastor e pedra de Israel. Olha que tremendo. A bênção do pai e da mãe fortalece as suas mãos para acertar o alvo. Você sabia que um flecheiro, ele tem que ter o braço forte para manter firme a sua mão, porque se qualquer balanço ele erra o alvo. E pecado quer dizer errar o alvo. A palavra pecado na Bíblia quer dizer errar o alvo. Mas se você tem a bênção do seu pai e da sua mãe, você vai acertar o alvo. Você não vai errar o alvo. Eu posso ouvir um amém? Aí ele continua. Ele diz o seguinte: pelo Deus de teu pai, o qual o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com a bênção dos altos céus, com a bênção do abismo que está embaixo, com as bênçãos do seio da madre. Ou seja, a bênção do pai e da mãe liberta você espiritualmente, liberta você para que você se relacione de forma saudável e equilibrada. Quebra inseguranças. A bênção do pai e da mãe quebra o medo, a desconfiança. E aí olha o que ele diz ainda: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até as extremidades dos outeiros. Sabe o que Jacó estava falando para José? Ele falou: olha, a bênção que eu estou colocando sobre você, José, ela é maior que a bênção de Isaac e de Abraão. Presta atenção. Aos Gálatas, Paulo diz à igreja: olha, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Agora, Jacó diz aqui: a bênção que eu estou colocando sobre a sua cabeça, ela é maior. Sabe por quê? Porque ela é a bênção que eu tenho, a bênção do meu pai e a bênção do meu avô Abraão. Ela é maior, se torna maior. Existe uma bênção que Deus colocou nas mãos dos seus pais para a sua vida. E essa bênção você precisa receber. Uma vez eu estava ministrando numa igreja sobre a importância da bênção do pai e da mãe. E no último dia da campanha, o desafio era que eles deveriam trazer os seus pais, e nós teríamos um momento em que os pais iriam abençoar os filhos. E uma menina chegou para mim e falou assim: pastor, a minha mãe é mãe de santo, né? Como que ela vai liberar a bênção sobre minha vida? Eu falei: querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Antes que você nascesse, Deus já sabia do histórico da sua mãe há muito tempo. Mas Ele colocou a bênção da vida na mão da sua mãe para ela te dar. E uma das coisas que eu tenho observado nessa campanha que nós chamamos Barbaracá, o filho da bênção, em que os pais abençoam os filhos, é que os pais que não são evangélicos têm muito mais temor em abençoar os filhos do que os pais que muitas vezes já conhecem a palavra de Deus. Por quê?
Porque esses pais que não têm uma experiência com Deus, eles vivem um desespero. Meu Deus, eu quero que meu filho dê certo. Meu Deus, como fazer? E quando eles ouvem que a igreja, que a casa de Deus está dando uma oportunidade, eles são os primeiros. Queridos, eu vi nesses 10 anos que eu ministro sobre o filho da bênção, quantos pais se converteram na casa de Deus ao vir só para abençoar o filho? Quando eles foram convidados pelos filhos, pai, vai ter lá um culto em que o Senhor vai liberar a minha vida, a bênção de Deus sobre a minha vida. Os pais tremem. Os pais tremem. Por quê? Porque este é algo que Deus estabeleceu no mundo espiritual. É uma lei, é um princípio espiritual. O pai e os pais liberam a bênção sobre os seus filhos. Vamos continuar aqui, para encerrar. E aí então, Jacó diz para José: olha, a bênção que eu estou liberando sobre sua vida, ela é maior que a bênção do meu pai, maior que a bênção do meu avô. Se a bênção de Jacó era maior, imagina a bênção que seu pai e sua mãe têm através de Jesus para a sua vida. 1000 vezes, 2000, 3000 vezes maior, porque são 3000 anos atrás, 3000 vezes maior do que a bênção que estava sobre José. Olha que coisa. E depois, encerrando aqui, né? Então, Jacó abençoa José declarando isso. Então, a bênção dos seus pais, ela tem poder para deixar você junto à fonte, para ligar você junto à fonte. Ela tem poder para ajudar você a vencer os seus limites, as suas dificuldades. A bênção ajuda você a acertar o alvo. A bênção do seu pai e de sua mãe ajuda você a entender que a bênção do mundo espiritual, do mundo do relacionamento da alma, do mundo natural, pertence a você, é sua. E a bênção de seu pai e de sua mãe, ela é maior que tudo. Que bênção, que bênção. Quando eu aprendi isso, a primeira coisa que eu fiz foi: olha, pai, mãe, né, coloca a mão sobre minha cabeça, libera a minha vida, porque eu preciso dessa bênção. Eu preciso dessa bênção. Aí você fala: poxa, eu estou perdido. Meu pai e minha mãe já faleceram, ou eu não tenho mais meu pai e minha mãe. Como fazer, meu Deus, como fazer? Deus é tão sábio, querido, Deus é tão sábio, né? Em seus planos, em seus projetos, que quando seu pai e sua mãe morreu lá sem liberar a bênção sobre você, Deus foi lá, tomou a bênção da mão que estava sobre o seu pai e sua mãe que já foram e colocou na mão do seu pastor, para que o seu pastor pudesse colocar e liberar essa bênção sobre sua vida. Amém? Então, nessa noite, eu quero orar com você. Eu quero orar por sua vida emocional. E antes disso, eu quero encerrar aqui só, lendo com você um trecho da palavra de Deus. Esse trecho da palavra de Deus está em Eclesiásticos, não é um livro, né, que você tem na sua Bíblia, mas é um livro antigo, que ele diz o seguinte, olha o que ele diz: quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula tesouro. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos. Será ouvido no dia da oração. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Quem teme a Deus honra o pai e mãe. Servirá aqueles que lhe deram a vida como seus senhores. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele dê sua bênção e que esta permaneça em ti até o teu último dia. A bênção paterna fortalece a casa de seus filhos. A maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Não te glories do que desonra teu pai, pois a vergonha dele não poderia ser glória para ti.
Pois um homem adquire glória com a honra de seu pai, e um homem sem honra é a vergonha. Um pai sem honra é a vergonha do filho. Ajuda a velhice de teu pai, não desgoste durante a sua vida. Se o seu espírito desfalece, sê tolerante, perdoador. Não o despreze porque te sente forte, pois a tua caridade para com teu pai não será esquecida. E por teres suportado os defeitos de tua mãe, te será dado uma recompensa. Tua casa se tornará próspera na justiça. Tu serás lembrado no dia da tua aflição, e os teus pecados se dissolverão como gelo ao sol forte. Olha que forte isso. Como é infame aquele que abandona seu pai, e como é amaldiçoado por Deus aquele que se irrita de sua mãe. Eu achei muito forte esse texto que você encontra em Eclesiásticos capítulo 3, porque ele é bem real do que aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Se você tem alguma dificuldade com o seu pai, com a sua mãe, você vai tomar o cálice dizendo: Deus, liberta-me emocionalmente, quebra as maldições dos meus sentimentos, emoções, quebra as maldições no meu intelecto, quebra, Senhor. Lava-me com o teu sangue e ensina-me a honrar o meu pai e minha mãe. E aí depois você vai buscar o seu pai e sua mãe e vai pedir para que eles coloquem a mão sobre sua cabeça e liberem a bênção. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais incrédulo que seu pai e sua mãe sejam, vai cair um temor sobre eles, porque eles têm algo de Deus sobre a vida deles, para a sua vida. Não tem como quebrar maldições. A palavra de Deus diz aqui: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para que as maldições sejam quebradas. Vamos cantar ao Senhor enquanto você prepara aí o seu suco de uva. Nós aqui na igreja pode liberar. Receba aí nas suas mãos o cálice e nós vamos estar orando nessa noite. Maldições na sua área emocional vai estar sendo quebrada nessa noite. Cadeias quebrar, há poder no nome de Jesus. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrar. Aleluia, cadeias estão sendo quebradas nessa noite. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Aleluia. Ouço cadeias quebrando.
Nós tivemos um evento sobre honrar o pai, a importância de honrar o pai. E nesse evento veio uma irmã para participar. E no momento que nós tivemos aqui uma dinâmica sobre honrar pai e mãe, aquela irmã veio à frente. E ela resolveu uma questão que ela tinha com a mãe, porque a mãe abandonou o pai, ela era ainda pequena, e ela nunca veio a conhecer o seu pai. Então ela tinha uma dificuldade com a mãe nesse sentido, e ela não conseguia receber a bênção da sua mãe. E nós trabalhamos aquela irmã sobre a questão dela com a mãe e com o pai. Só que essa irmã, aos 3 anos de idade, ela teve uma meningite e ela ficou surda de um ouvido. E ela foi, nós falando sobre a importância de honrar pai e mãe, receber a bênção do pai e da mãe. Ela veio, participou dessa dinâmica e foi embora. Tempos depois, ela estava em casa e ela sempre deixava a televisão numa determinada altura. E nesse dia ela falou: poxa, a televisão estava muito alta. E quando ela percebeu, ela tapou o ouvido direito e ela estava ouvindo do ouvido esquerdo, que ela tinha ficado surda aos 3 anos de idade. Olha, para você ver e entender o poder da bênção do pai e da mãe. Quando você olha para o seu pai e para a sua mãe e você aprende a honrar por aquilo que eles te deram, liberta você emocionalmente e também liberta você fisicamente. Existem muitas pessoas que estão enfermas fisicamente. Por quê? Porque não aprenderam a honrar o seu pai e sua mãe, a receber a bênção que o pai e a mãe têm. Existem muitas pessoas nas drogas, existem muitas pessoas em vícios. Por quê? Por falta da bênção da mãe e do pai. Mas nessa noite, você vai tomar esse cálice. A Bíblia diz que Jesus na cruz do Calvário quebrou toda a maldição sobre a nossa vida. Você vai tomar posse da sua bênção. Você vai tomar posse de que maldições estão sendo quebradas na sua vida. Mas eu quero lançar para você um desafio. Você vai ligar para o seu pai e para a sua mãe. Ou você vai até seu pai e sua mãe e diga para eles: coloque a sua mão sobre minha cabeça. Lembro uma irmã empresária, já tinha lá os seus 70 anos e ela tinha empresa, e a empresa não fluía. E ela um dia veio chorando, ela falou: pastor, já tenho feito quebra de maldições, já tenho feito isso, já tenho feito campanha e minha empresa não flui. E eu falei: olha, ela ainda, o pai era vivo. Eu falei: você vai até seu pai e vai pedir para o seu pai colocar a mão sobre a sua cabeça. Ela foi até o pai dela, escreveu uma oração, para o pai dela ler. O pai coloca a mão sobre a cabeça dela, lê aquela oração, e aquela irmã, sua empresa foi liberada financeiramente por causa da bênção do pai. Queridos, não existe como quebrar maldições na sua vida emocional, no seu casamento, no seu relacionamento, na vida com o seu filho, se você não tiver a bênção do seu pai e da sua mãe. Toma aí o seu cálice. Senhor, a tua palavra diz que na cruz do Calvário o Senhor derramou o seu sangue. Senhor, nós quebramos as leis espirituais, quebramos leis naturais, quebramos leis no mundo do relacionamento da alma. Mas a tua palavra também diz que o teu sangue quebra toda maldição daquilo que nós quebramos dessas leis. Nós pedimos nessa noite: lava-nos com o teu sangue, purifica-nos com o teu sangue, liberta os nossos sentimentos, emoções,
ensina-nos a nos relacionar com os nossos pais, ensina-nos a nos relacionar com o outro, com o nosso próximo. Derrama a sua bênção sobre nós, Senhor. Deus, aqui estão casais, aqui estão pessoas que não conseguem se relacionar. Senhor, nós pedimos que o sangue de Jesus venha nos libertar nessa noite, e que a bênção que o Senhor colocou sobre o nosso pai e a nossa mãe seja liberado para a nossa vida nessa noite. Toma seu cálice, levanta o seu cálice, fala: Deus, eu tomo posse da minha libertação. Eu declaro, Senhor, que toda maldição é quebrada na minha vida nessa noite, e eu sou livre emocionalmente para me relacionar tanto com as pessoas como com este mundo, meu Deus, em o nome de Jesus. Toma o seu cálice, toma o seu cálice, em nome de Jesus. Deixa Deus quebrar as maldições nas suas emoções, nos seus sentimentos. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Aleluia! Ouço cadeias quebrando. Profetize isso, profetiza, igreja. Ouço cadeias quebrando. Aleluia! Ouço cadeias quebrando. Aleluia! Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias Amém. quebrar. Levante as suas mãos. Quantos podem ouvir cadeias quebrando nesta noite? Você que está aí na sua casa, Deus está quebrando cadeias na sua vida. A palavra de Deus, a bênção de Deus está entrando na sua casa. Oh, aleluia! Hoje está havendo libertação em Israel. Hoje está havendo libertação na casa de Deus. Hoje Deus está trazendo libertação para a sua alma, para os seus sentimentos, para as suas emoções. Deus está quebrando cadeias emocionais. Oh, Deus está restaurando o coração do pai ao filho. Oh, aleluia! Deus está restaurando o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, e a partir disso Deus está liberando sua vida nessa noite, a sua vida financeira, a sua vida profissional. Oh, aleluia! Quantos podem ouvir cadeias quebrando? Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Aleluia! Ouço cadeias quebrando. Amém. O sangue de Jesus nos liberta para nos relacionarmos com Deus. E o sangue de Jesus nos liberta para nos relacionar com os nossos próximos. Amém, queridos? Ouço cadeias quebrando. Diga isso ao Senhor. Ouço cadeias quebrando. Aleluia. Ouço cadeias quebrando. Você que enviou o seu pedido de oração, Ouço cadeias quebrando. Deus está quebrando as suas cadeias nessa noite. Você que está nos assistindo na sua casa, Deus está quebrando as suas cadeias nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Coloque a mão sobre sua cabeça. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te unja com paz, com força. E que você nessa noite receba a bênção do Senhor. E que você também possa determinar em seu coração buscar a bênção dos seus pais, para que você tenha a vida do Senhor e a bênção do Senhor em todas as áreas da sua vida, principalmente na sua vida emocional, em o nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor e confessar isso? Aleluia.